Olá, vamos iniciar nossa aula de variáveis e me permitam fazer uma pequena explicação. Prometo que eu não vou me estender muito nessa explicação, mas ela é importante para a gente começar a entender como é que funciona a programação, né? Quando a gente fala de variáveis, o que a gente está querendo dizer, vamos dizer assim, é que são dados, são informações que vão mudar, né? E do outro lado a gente tem as constantes, que são dados que não mudam. Mas na prática, né, o que acontece quando a gente está usando essas variáveis, né? O computador ele funciona da seguinte forma, né? Se você, de maneira geral, obviamente respeitando uma licença poética na explicação aqui aos acadêmicos de ciências da computação, o computador ele só consegue fazer o armazenamento e a leitura de dados binários, isso é, zeros e uns, ok? Na sua essência é isso. E todo computador ele tem várias funcionalidades e até mesmo hardware chip, né, que consegue fazer a conversão dos dados de binário para inteiros, para números de 0 a 9 e também para dados hexadecimais, né, que são números escritos não de 0 a 9, mas de 0 a F. Então tem uma extensão aí maior. E como que o computador consegue fazer, por exemplo, para armazenar um texto, né? A pergunta assim, o computador ele consegue fazer essa conversão de binário para hexadecimal, e a partir do hexadecimal ele consegue, através de uma tabela, né? Literalmente uma tabela, nós temos lá o número hexadecimal e a referência dele em palavra, né? em caractere. E é assim que você vai armazenando o texto. Então, na prática, quando você olha um arquivo de texto ou uma informação armazenada na memória RAM, são informações, na grande maioria das vezes, hexadecimais, quando estão em real time, e binárias, quando estão sendo processadas, né, pela GPU e tudo mais. Existem componentes do computador que são mais complexos, né? Por exemplo, no caso das placas de vídeo, elas são componentes que têm uma série de funcionalidades ali via chips que vão ser mais robusta nesse processamento. Inclusive, os processadores mais modernos também são mais evoluídos nessas questões e conseguem ler um volume de dados maior, consegue até mesmo, às vezes, ler informações em outros formatos que não só simplesmente o binário. A variável, quando ela é criada na programação, ela inicialmente armazena. Inicialmente não, né? Sempre ela vai armazenar essa informação em memória RAM. Né? A memória RAM ela é responsável por fazer o controle de todas as informações que estão em tempo real, em tempo de execução no computador. Qual é o pós e contra, né? A memória RAM, caso o computador seja desligado, ela deleta todas as informações que ela tinha lá e ela é resetada, né, no start do computador. E quando você precisa persistir essa informação, que você precisa salvar essa informação para recuperar ela depois, você precisa mandar ela para um HD, para um SSD, né? E na prática, o funcionamento dos dois são bem diferentes, né? Os HDs e SSDs eles são otimizados para conseguir manter a persistência desse dado em várias situações adversas, até mesmo quando o computador desliga automaticamente, desliga do nada e tudo mais. Tem uma série de diferenças. A memória RAM ela tem uma velocidade muito maior de leitura e escrita, ela escreve e lê muito rápido, mas ela não é persistente. Os SSDs, os HDs, eles têm um delay maior do que a memória RAM para poder fazer todo o processo que ele precisa fazer, mas ele é persistente. Inclusive, né, quando o computador ele não tem memória RAM suficiente para poder fazer um processamento mais pesado e você tem um negócio chamado swap habilitado dentro na configuração do sistema operacional, você consegue utilizar os SSDs e os HDs como extensão da memória para poder fazer armazenamento,
que não é recomendado, obviamente, porque isso reduz drasticamente a performance da máquina, mas isso pode acontecer eventualmente. Então, a variável, de uma maneira geral, ela é um dado temporário que pode mudar, que vai ser armazenado na memória, ok? Pensando nisso, a gente vai começar a falar de variáveis. Variáveis, elas são separadas por tipos específicos, ok? Que a gente chama de tipos primitivos inicialmente e depois por tipos mais complexos que a gente vai ver lá no futuro quando a gente for falar de classes, ok? Então, o que são esses tipos primitivos, tá? Eu vou falar dos mais básicos aqui e vou escrever aqui no Visual Studio para a gente conseguir entender um pouco mais e tracem um paralelo com o que vocês aprenderam no ensino médio fundamental ali de matemática, né? Na matemática nós temos um conjunto de números que não possuem casas decimais, né? Não tem vírgula 00 em nada, e independente de quantas casas decimais, que são chamados de números inteiros, ok? Então, os números inteiros são números que não tem zero, né? Não tem vírgula. E aqui também, na programação, nós temos esses números inteiros e, inclusive, variações desses números inteiros, que mais para frente a gente pode explicar um pouco melhor. Mas, nesse primeiro momento, entenda que o padrão de utilização é o chamado int32. São inteiros de 32 bits. São números que têm uma quantidade limitada ali de possibilidades, mas é um número que escala para uma proporção grande. Eventualmente você possa precisar de alguma coisa maior que isso, você pode usar o int64, né? Mas inicialmente a gente vai usar o int32. No caso do C#, a gente tem essa extensão para diferentes tipos de inteiros, né? A diferença vai ser só a quantidade de casas, de números que vai ter, né? Enfim, o inteiro em inglês é integer, né? Ou int. Perceba que aqui o editor, quando eu coloco o int32 ou int, ele coloca uma cor diferente, né? Porque int32 é um tipo, é uma classe, né? Que quando a gente passa o mouse aqui, a gente consegue ver aqui que ele faz, olha lá a informação que está no tooltip ali, né? Read only struct system.int32. O que ele quer dizer isso? Quer dizer que o int32, no caso ali, que está em verdinho, é uma estrutura de dados que tem várias informações e várias funcionalidades e está dentro de system.int32, só que o C# já sabe disso e ele já puxa desse system32, né? Depois eu vou nos próximos vídeos eu vou explicar também como é que é a parte de importação de funções externas de outras bibliotecas, porque no caso aqui a gente está falando da biblioteca system, né? E aqui, quando a gente eu digito int, né, int, ele tá dando ali, ó, read line struct system.int32. Então quer dizer que int tá também dentro da int32. Int faz parte da estrutura. E aí embaixo ele fala assim, ó, representa 32 bits signed integer. O que é signed integer? Signed é quando você pode ter o sinal de negativo. Então, a gente consegue armazenar tanto informações positivas e negativas. Números negativos, números positivos, né? Números inteiros negativos e positivos, incluindo zero, que não tenha vírgula, ok? Mas ok, André, mas eu preciso de ter casas decimais. Como é que a computação vai resolver isso? A gente também tem a opção de números reais. Só que aqui, no caso, vão ser float. Ok? Número com vírgula float. Então, ele já fala ali, ó. Representa Simple Precision Float Point Number. Isso é
pontos flutuantes, que é o nome que a galera tem um pouco de medo, né? O que são pontos flutuantes? São números que podem, que vão ter vírgula, né? Que vão ter uma precisão. E aí, nós temos um outro tipo primitivo também, em várias linguagens de programação, chamado double, ok? O double, qual a diferença do float e do double? O double, ele vai ter mais casas depois da vírgula. Então, o nível de precisão do double é muito maior do que a do float. Mas nós só utilizamos o double em casos raríssimos de precisar fazer fórmulas matemáticas complexas e tudo mais que vão demandar ter muitas casas decimais. Na maior parte do tempo, nós vamos utilizar o float. Então, nesse primeiro momento, a gente já viu aqui que dentro da programação a gente vai ter um paralelo com a matemática, mas isso não quer dizer que nós tenhamos que utilizar aquelas fórmulas complexas que são ensinadas no ensino médio. A gente vai entender que como o computador funciona com zeros e uns, a computação ela evoluiu baseado em matemática, os conceitos matemáticos, mas não conceitos de fórmulas. Muito raramente você vai precisar usar um seno, cosseno, mas você não precisa implementar efetivamente a fórmula, porque a programação ela já passou por todas essas etapas, né? Um C# da vida tem mais de 20 anos. Então, todos os problemas possíveis e imagináveis básicos que os programadores tiveram durante o tempo, foram criadas soluções e implementadas na linguagem, tá? E eu vou pausar esse vídeo aqui, como a gente está pretendendo sempre fazer vídeos até 10 minutos ali. Passamos um pouco, vamos para a parte 2 de variáveis, ok?